está procurando sobre design, seja para trabalhar com design, seja porque você é curioso, entusiasta, tá querendo fazer uma facul, enfim, não sei qual que é o motivo. Só sei que eu vou explicar para você a diferença entre design gráfico e design digital e as semelhanças também. Porque o pessoal remete muito design gráfico à gráfica e não necessariamente é sobre isso. E hoje em dia meio que é quase que tudo a mesma coisa, design digital e design gráfico. Eu vou explicar isso para você, mas antes, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, seja membro aqui para você ter aulas exclusivas do TIFF e segue a gente nas outras redes sociais. Segue no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, TIFF of Design, David Art, você me acha, beleza? No Brasil, nós temos com certeza a maior disponibilidade, a maior oferta de cursos de design gráfico. Acredito que design digital tá chegando lá. Mas você vai encontrar mais faculdades com o termo design gráfico, ou só design, né? Você encontra design digital, mas é menos. Só que na prática, sinceramente, você vai trabalhar com design digital. Aí você fala, como assim? Eu vou fazer design gráfico, vou trabalhar com design digital? É uma questão de semântica, é uma questão de entendimento do momento e uma questão de que saber que design é design, independente da plataforma que você atue. Então, vamos entender algumas coisas referente a design gráfico e design digital. A primeira delas, quando a gente fala de design gráfico, nós não estamos falando necessariamente somente de design feito para impressos. Design gráfico é mais no sentido de comunicação visual. Seria mais o sentido da palavra em inglês, né? Graphic design. Então, na expressão visual. A faculdade de design gráfico, o curso de design gráfico, que você for estudar de design gráfico, ele vem mais, ou ele é específico para parte de comunicação visual. Ou seja, você vai reunir elementos, artefatos, para comunicar através de peças gráficas de forma visual, né? E peças gráficas, perceba que eu estou falando gráfica novamente, não estou falando de gráfico impresso, não, estou falando de gráfica, de gráfico como se fosse, sabe, games. Você fala assim, games, os gráficos do game, é isso, é questão visual, beleza? Claro que na faculdade de design gráfico, você vai ver, ou pelo menos deveria ver, sobre impressos. Claro que você estudando sobre design gráfico, você verá coisas e aplicações para impressos. Então, como que funciona a cor no impresso, como funciona a tipografia. Então, você vai ver isso. Mas não significa que o seu trabalho será somente para isso. Pelo contrário, normalmente o trabalho de um designer gráfico nos dias atuais está muito mais no digital. Ele lida muito mais com pixel do que com ponto. Ele lida muito mais com RGB do que com semi. Se você não sabe esses assuntos, você pode procurar aqui no canal que você vai entender. Então, quando estamos falando de design gráfico, seja do curso, seja da profissão, seja do ofício, estamos falando mais de comunicação visual. O sentido da palavra é como se fosse em inglês, né? De graphic, beleza? E dentre as peças que um designer gráfico faz, muitas delas são digitais. Por incrível que pareça e possa estranhar para algumas pessoas. Então, quando a gente fala de designer gráfico, a gente está falando de um profissional que está habilitado para criar identidades visuais, por exemplo. Ele está habilitado para criar as marcas, a identidade visual, marca, como você preferir, depende do projeto. Eu também tenho um vídeo explicando sobre isso. Ele está habilitado a criar banners, panfletos, tudo que gira em torno de comunicação visual. Ele está habilitado, então, para fazer comunicação visual digital? Sim. Então, rede social? Sim. Designer gráfico faz site também? Acredito que sim. Hoje, nos dias atuais, sim. Então, apesar de existir uma distinção entre designer gráfico, web designer, UI designer, enfim. Mas, podemos dizer que o designer gráfico também acaba fazendo layout design. Então, dentre as peças do dia a dia, as coisas práticas do dia a dia do designer gráfico, tem muito de design digital. Por isso que é meio que misturado. Você vai fazer faculdade de design gráfico, na verdade, você não vai ficar preso a pensar em impressos, vou pensar em outdoor. Não é isso. Na verdade, a maior parte do seu trabalho vai ser comunicação visual para o digital, rede social, às vezes comunicação interna de empresas, e-mail marketing. E aí você deve estar se perguntando, então o que é design digital? Antes, eu só quero te lembrar, se você está procurando uma facul, se você quer fazer uma pós, tem um link aqui do Quero Bolsa na descrição. Acessa por esse link que você vai ter desconto, né? Você consegue desconto em várias faculdades no Brasil todo. Eu mesmo, na minha época de Unicid,
utilizei o Quero Bolsa e me ajudou bastante. Então você pode pesquisar lá, acessa o link, pesquisa, vê se você encontra o curso que você deseja e utiliza esse desconto, porque ele tem desconto em milhares de faculdades pelo Brasil. Quero Bolsa, tá o link aqui na descrição, você me ajuda clicando nesse link. Aí, qual que é a diferença do design gráfico então para o design digital? Na prática não tem tanta, né? Porque o design digital, se a gente pegar ao pé da letra, é o design feito para telas. E aí envolve celular, aí envolve desktop, pode envolver televisão, sei lá, outros tipos de mídia. Quando a gente fala de design digital, a gente lembra muito mais de site, de aplicativo, né, de produto digital. Então são produtos que têm interação, ou seja, que o usuário imputa uma informação, o sistema recebe essa informação e retorna para o usuário, diferente da comunicação visual do design gráfico, que basicamente você manda a informação para o usuário e ele recebe de forma passiva, ele não tem uma contrapartida, né? Isso, eu tô falando gráfico, né? Novamente, não tô me referindo à gráfica, tá? Só que esse termo pode ser questionado e aí entra numa questão complexa de semântica do que é, do que não é, enfim. Porque a gente pode falar que design digital é site? É. A gente pode falar que design digital é aplicativo? É. Mas a gente também pode falar, dependendo da interpretação, que design digital é rede social. Que design digital é aquele banner de anúncio que você vê no Instagram, que você vê no Facebook. Talvez você pode dizer que design digital, porque não, é motion designer. As microanimações que tem na interface é design digital. Então design digital pode ser interação com som, por que não, né? Apesar de ter o sound design, mas também pode ser encarado assim. Então é uma questão muito complexa de semântica, de significados, que é difícil até realmente definir. Eu tenho um outro vídeo onde eu falo sobre design gráfico, design digital, eu continuo com aquela mesma linha de pensamento, mas o que eu quero falar para você é que na prática mesmo, o designer gráfico ele vai trabalhar para mídias digitais. Então na prática, o designer gráfico vai trabalhar muito mais com mídias digitais do que necessariamente com impresso. Isso não significa que ele não deva saber sobre impresso, porque eventualmente vai precisar fazer uma sacolinha, fazer um cartão de visita, mas o trabalho é muito mais rede social, é muito mais anúncio, é talvez site, é post para LinkedIn, para Pinterest. A comunicação hoje em dia está assim, pelo WhatsApp, então o design segue bastante a tecnologia, né? Então a comunicação visual está na tecnologia, o designer gráfico vai fazer para lá. E eu acho que a grande diferenciação que, se a gente quiser fazer realmente entre design digital e design gráfico hoje em dia, não é nem a mídia de suporte, mas sim o grau de interação. Então, se ele é interativo, no sentido que há uma troca de informações entre sistema e usuário, aí realmente a gente pode chamar de design digital. Se é um design que é feito para redes sociais, que é numa plataforma digital, mas que não tem essa interação entre pessoa e sistema, pessoa e interface. Ah, mas eu tenho a curtida lá no Instagram. Não, mas você está fazendo a curtida por causa da interface do Instagram. Não é a sua imagem, o seu banner, a sua arte que está fazendo, que está dando a possibilidade do usuário curtir, de fazer alguma coisa, de imputar algum dado, percebe? Então, nesse sentido, eu vejo que a gente pode falar que é o designer gráfico. E para complicar ainda mais, hoje em dia, algumas pessoas seguindo essa mesma linha de pensamento que eu tenho, elas acabam classificando como visual design. E aí, seguindo por essa linha de pensamento, o visual designer seria o responsável pela comunicação visual, independente, né, de qual mídia seja, apesar de se classificar, de se associar mais visual designer a digital também. Então é confuso, eu sei que é confuso, mas enfim. Então o visual designer é o responsável por garantir uma boa estética, por trabalhar de maneira mais infusiva os elementos estéticos formais para trazer uma harmonia que seja coerente com o brand, seja coerente com a marca, que tenha uma boa estética funcional, né? Que pense nos elementos estéticos formais, então pense na tipografia, pense nas cores,
e assim por diante. Tem essa diferenciação também, só que esse profissional normalmente ele trabalha mais em produto digital, então tem o designer lá de experiência, e aí como ele precisa dar um tapa para ficar bonitinho, vamos dizer assim, além do UI designer, que pode ser também, ele vai chamar o visual designer. Você percebe que tem muita coisa, né? E é confuso até explicar. Mas tenha calma, não se desespere, porque essas coisas você vai pegando ao longo do tempo. Às vezes você nem pega tudo, mas também não precisa saber tudo não, viu? Você vai entendendo conforme a carruagem. O que você precisa entender é que se você está fazendo um curso de design gráfico, se você está procurando por design gráfico, saiba que aquela ideia de trabalhar com design gráfico no sentido de vou fazer tipografia mecânica, vou trabalhar com banner, com outdoor, com embalagem de produto físico somente. Não necessariamente. Você pode até seguir por essa linha, mas a maior demanda, onde tem mais trabalho e onde provavelmente você vai atuar em algum momento para ganhar dinheiro, é no design de rede social, é no design de sites até, é no design feito para o digital, independente se tenha interação ou não. Beleza? Bom, eu tentei explicar dessa maneira, espero que você tenha entendido, ou talvez tenha ficado mais confuso aí, deixa aí nos comentários, mas é difícil mesmo. Por isso que eu vou deixar um outro vídeo onde eu pego um slide e falo de uma maneira um pouco mais calma, né? Para você tentar entender a diferença entre design gráfico e design digital. Mas na prática, né, no dia a dia, tá tudo junto e misturado. O importante é você ser designer, resolver os problemas que surgem para você, os problemas do negócio, da empresa, os problemas para as pessoas e criar designs que realmente sejam eficazes para solucionar esses problemas. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aí, qual que é a sua opinião, se entendeu, não entendeu, enfim. Deixa também a curtida, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, você pode ser membro do canal, ajudar o TIFF. Tem um link do Quero Bolsa se você está procurando fazer facu, como eu falei no vídeo aqui na descrição. Também tem um link dos meus cursos e me segue no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, TIFF Design e David Art, você me encontra. Eu vou indo nessa, estuda aí galuxo, estuda aí galuxa sempre. Um forte abraço, até mais, valeu, fui!